Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o Botafogo. Meu nome é Medeiros e a gente vai comentar aqui sobre as principais notícias do nosso glorioso. Nessa introdução, eu já falo para vocês aqui os assuntos que a gente vai comentar e depois a gente volta aqui para bater um papo sobre o nosso Botafogo, abrir o espaço aqui para vocês também deixarem a opinião de vocês, trazendo informações, opiniões e um debate muito legal aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça esse convite para você, siga e se inscreve aqui no Medeiros Botafogo. Absolutamente tudo sobre o nosso glorioso, todos os dias aqui no YouTube, trazendo vídeo para vocês. O Glorioso Play é o nosso outro canal, exclusivo para lives, transmissões, podcasts, transmissões ao vivo, tá? Então aqui no Medeiros Botafogo, vídeos informativos para vocês. Então confere aí, vê se você está inscrito aqui no Medeiros Botafogo, ok? Vamos falar hoje sobre Copa Sul-Americana. Temos aí o caminho trilhado para Barranquilla. Olha só, hein? Meu Deus do céu, Botafogo. Você quer me fazer ir para Colômbia esse ano? Rapaz do céu. O caminho está trilhado para Barranquilla, onde vai ser a final da Copa Sul-Americana. E eu vou te falar um negócio, hein? A gente olhando o caminho do Botafogo, dá para sonhar, dá para a gente chegar nessa final em Barranquilla. Eu vou falar daqui a pouco, vou colocar na tela daqui a pouco também o caminho aí, né, a imagem para vocês. A gente vai comentar aqui as possibilidades, jogo a jogo, para o Botafogo ir para Barranquilla. Então fica até o final desse vídeo. Vamos falar também sobre a busca do Botafogo por um zagueiro, né? As chances do Mbemba, zagueiro da República Democrática do Congo, de vir ao clube, e também a situação dele e o Botafogo colocando como prioridade a chegada de mais um zagueiro, e o Botafogo está de olho no mercado. Não tem essa de elenco fechado, não. Está de olho em oportunidades. Então roda a nossa vinheta, a gente já volta. É isso, voltando aqui para a gente falar sobre o nosso Botafogo, o nosso glorioso. Deixa eu aproveitar aqui para trazer para você que é empresário, dono de uma empresa, né, um microempreendedor individual, tem uma empresa de pequeno porte, você precisa conhecer a M2 Contábil. Se você já está acostumado com o Medeiros aqui, trazendo informações para você, né, do Botafogo, você também pode ter o Medeiros como seu contador. Você sabia disso ou não? Né? Então, se você não sabia, você está sabendo agora. Se você tem um negócio, se você tem uma pequena empresa, entra em contato com a M2 Contábil, empresa na qual eu sou sócio, e o Medeiros pode ser o seu contador, cara. Você precisa de um contador de confiança? Pronto, você já achou. A gente cuida de empresas do Simples Nacional, Regime Tributário Simples Nacional. Tá? Então, se você está dentro dessas condições, se está enquadrado dentro do Simples Nacional, você vai lá no WhatsApp da M2 Contábil e diz o seguinte: olha, eu vi esse vídeo lá no YouTube do Medeiros, eu quero meu desconto. E tem desconto para seguidor aqui botafoguense, beleza? Então, chama lá na M2 Contábil. Vamos então falar de Botafogo? Começar falando depois dessa publicidade que eu fiz aqui com vocês. Barranquilla, aí vou eu. Bota na tela aí. Vamos começar a falar um pouquinho sobre Copa Sul-Americana, porque quem está acompanhando aqui o Medeiros, eu estou sendo muito incisivo nessa questão do título da Sul-Americana, que é uma oportunidade que o Botafogo tem nesse ano caótico de 2026, com muitas brigas, né? John Textor sai, John Textor fica, John Textor sai de novo, e entra GDA Luma, e o presidente do associativo toma o clube na justiça, e várias situações acontecendo. Se o Botafogo conseguir um título esse ano, vai ser um ano maravilhoso. No meio do caos, o Botafogo ainda vai conseguir um título de continental, né? Então, a chance do Botafogo é, evidentemente, na Sul-Americana, já que na Copa do Brasil o Botafogo acabou sendo eliminado pela Chapecoense. Achei que o Botafogo foi eliminado cedo. É uma crítica, inclusive, uma das poucas críticas, né, que a gente tem aí ao trabalho do Franklin Carvalho foi ele ter perdido
né? O time como um todo, ele ter perdido para a Chapecoense está fazendo uma campanha péssima, uma temporada péssima, e mesmo assim conseguiu eliminar o Botafogo da Copa do Brasil. Então só sobrou o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está disparado já, é muito difícil pegar o Palmeiras agora. Acho que o Palmeiras tem tudo para ser campeão brasileiro nesse ano. Então acho que o Botafogo tem as pretensões ali no Campeonato Brasileiro, talvez de chegar ao G4, né, para a gente ficar ali entre os 4 melhores do Brasil. Agora, a chance de título, evidentemente, é a Sul-Americana, né? E eu tinha colocado na tela, eu vou botar de novo. Deixa eu botar de novo aí, bota de novo na tela. Olha o caminho aí do Botafogo na Copa Sul-Americana. O Botafogo vai pegar o Cienciano do Peru, né, nas oitavas de final. É um jogo que o Botafogo é favorito, tem que ter cuidado, não pode entrar no salto, porque vai jogar na altitude de Cusco, lá no Peru, né? 3.000 metros de altitude, um pouquinho mais de 3.000 metros. É um jogo sempre muito difícil você jogar na altitude. O Cienciano acabou de eliminar o Lanús aplicando um 4-0 lá na altitude. Então despachou o atual campeão da Copa Sul-Americana, que é o Lanús. Então assim, primeiro jogo lá no Peru, é um jogo para o Botafogo segurar talvez o empate, quem sabe, né? Trazer o resultado em aberto aqui para o Brasil. E aí quando o Cienciano sai da altitude, aí perde muita força. Aí é onde eu acho que o Botafogo, no Newton Santos, tem obrigação de partir para dentro do Cienciano e conseguir a classificação. Essa é a expectativa para esse jogo, né? Aí depois que o Botafogo passar do Cienciano, o Botafogo pega ou o Tigre da Argentina ou o Montevideo City Torque, que é o do Uruguai, o time do Grupo City, né? Aí a gente tem 2 cenários. O Tigre eliminou o Nacional do Uruguai nos playoffs, então já foi aí uma surpresa, porque o Nacional é um clube com muita tradição, foi eliminado pelo Tigre, então a gente já tem que ficar de olho, né, nesse time do Tigre. Só que o favorito aqui me parece ser o Montevideo, que teve a segunda melhor campanha da Sul-Americana. A melhor campanha da Sul-Americana foi do Botafogo, na fase de grupos, e a segunda melhor campanha foi do Montevideo. Então, é claro que eu também acho o Botafogo favorito, né, contra qualquer um dos dois, mas é um jogo também para o Botafogo ter um certo cuidado aí para não ser surpreendido. E aí depois, passando, nas semifinais, o Botafogo pegaria ou Bragantino ou Atlético Mineiro, ou Santos e Macará, do Equador. O Santos está numa situação delicadíssima. Não sei nem se o Santos passa do Macará, para ser sincero. Esse time do Macará é um time muito físico. O Santos vem tendo muitas dificuldades, está disputando contra o rebaixamento no Brasileirão. Tenho minhas dúvidas. E no outro jogo, Bragantino e Atlético Mineiro, são 2 fregueses históricos do Botafogo, né? Botafogo, tanto contra o Bragantino quanto com o Atlético Mineiro, o Botafogo costuma se dar muito bem. É claro que isso no momento do jogo ali não entra em campo, mas o histórico é sempre bom a gente contar, né? O Bragantino a gente já eliminou na Libertadores, o Bragantino a gente já eliminou na Sul-Americana, o Atlético Mineiro então nem se fala, todo mundo sabe a freguesia histórica que é o Atlético Mineiro. Em 2024 fomos campeões da Libertadores jogando com 1 a menos. Impressionante essa freguesia do Galo. Então assim, cara, com esse caminho, Botafogo com os pés no chão, com muita humildade, jogando bola, colocando na cabeça que tem totais condições, chegaria a Barranquilla. E aí, do outro lado, a gente tem alguns times ali que são importantes, né, que poderiam chegar à final. A gente tem o Boca Juniors, né, que apesar de não estar jogando tão bem assim, tem sempre a tradição da camisa do Boca, né, mas o momento do Boca não é muito legal. Tem o Bolívar, que eliminou o Grêmio, vai pegar o São Paulo, um jogo também difícil para o São Paulo. O Bolívar na altitude de La Paz é muito forte. Santa Fé e River Plate do outro lado. O River Plate é o time que tem um elenco
um dos elencos mais caros da competição junto com o Botafogo, né? O River tem um investimento muito alto, só que o River está numa situação que precisa, ou o River muda o desempenho agora, ou vai ser eliminado pelo Santa Fé, tá? Escuta o que eu tô te falando. Ou o River muda agora, ou o Santa Fé vai eliminar o River. O River tá perdendo para todo mundo, meus amigos. Eu não sei como o Kudê, que é o treinador do River, não foi demitido ainda. O River acabou de perder por Gimnasia La Plata, perdeu por Barracas Central, tudo na Argentina, tudo time pequeno da Argentina. O River tá perdendo para todo mundo. Tá sendo muito criticado o trabalho do Kudê. Vamos ver o que vai acontecer. Tem muito tempo ainda para os jogos da Sul-Americana, né? Mas se o River não se cuidar, vai ser eliminado pelo Santa Fé. E aí lá, no último jogo, Vasco e Olímpia, aí a gente precisa ver o que vai acontecer. O Olímpia ganhou do Vasco na fase de grupos, vamos ter esse reencontro desse jogo, né? Jogo difícil para o Vasco. O time do Olímpia é um time de muita tradição também. Mas enfim, dá para o Botafogo chegar nessa final, cara. Dá para o Botafogo chegar nessa final. Eu tô com essa sensação. Tomara que não aconteça nenhuma surpresa nesse caminho, mas é uma boa possibilidade, né? Vamos torcer para isso acontecer, beleza? Então é isso, Copa Sul-Americana, quem sabe estaremos juntos em Barranquilla no final desse ano. Vamos falar de Botafogo? Mais outros assuntos de Botafogo? O Botafogo está atrás de zagueiro, né? Isso não é novidade. E o nome do Mbemba, que é o zagueiro da República Democrática do Congo, que jogou a Copa do Mundo, está muito valorizado. O Botafogo abriu negociações com ele, já sabe os valores que tem que pagar para contratar o jogador que está livre no mercado. Esses valores estão dentro da realidade do clube. O Botafogo conseguiria fazer uma proposta para esse jogador. Acontece que o Botafogo não colocou essa proposta na mesa ainda, porque o jogador ainda não deu sinal verde de que quer jogar no Brasil, né? Não está convicto de vir jogar no Brasil. O Mbemba, que está aguardando aí uma proposta, talvez, de um clube europeu. A gente não sabe se essa proposta vai chegar ou não, ele está aguardando ainda, ou seja, está cozinhando o Botafogo, né? Então o Botafogo, ele não sabe se vai ficar muito tempo esperando, então o Botafogo já tem outros nomes mapeados, então o Botafogo já está tentando ir atrás de outros nomes. Caso a negociação com esses outros nomes avance, o Botafogo vai deixar o Mbemba de lado. Agora, se o Mbemba dá o sinal verde, aí o Botafogo vai fazer a proposta. A família do Mbemba não está convicta, né, como eu disse aqui agora há pouco, de vir para o Rio de Janeiro. Não passava pelos planos dos familiares morar no Brasil nesse momento. A torcida do Botafogo foi até nas redes sociais do jogador para tentar convencer, para tentar fazer ali, mandar um monte de mensagem ali para vir para o Brasil, para vir para o Botafogo, mas não sei se vai ser suficiente, né? Não sei se realmente o jogador vai se animar de vir jogar no Brasil. Caso ele mude de ideia, aí o Botafogo vai para cima para fechar essa contratação. Então vamos ficar aguardando. O Botafogo, como eu já disse, não vai ficar esperando muito tempo. O scout do Botafogo tem diversos nomes além do Mbemba mapeados, e a gente vai ver aí. O certo é que o Botafogo vai trazer mais um zagueiro. O Botafogo precisa e quer mais um zagueiro para fechar ali o seu setor defensivo. O Botafogo que já contratou o Lucas Monzon também para a zaga, né? Tem o Ferrarese, tem o Justino, daqui a pouco tem a volta do Caio Pantaleão também, tem o Marçal também que faz ali a zaga também, importante, né? Então o Botafogo quer mais um zagueiro para fechar esse setor defensivo do clube. E o Botafogo não está com um elenco fechado não, tá? Além disso, o Botafogo está de olho em oportunidades do mercado. Se aparecer mais uma oportunidade aí para um ponta, se aparecer mais uma oportunidade aí para o meio campo, o Botafogo está de olho, né? Lembrando que o Botafogo já contratou o Danilo Pereira para centroavante, já contratou o Domingos Andrade para volante. Então o Botafogo está aos pouquinhos preenchendo o seu elenco, preenchendo as lacunas do seu elenco para que sustente aí esse segundo semestre. Ok? Então é isso, gente. A gente volta a qualquer momento falando mais do Botafogo aqui. Um abraço, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. Quase 15 minutos de vídeo. Eu gosto de fazer vídeo assim, falando bastante com vocês, e aí vocês depois nos comentários, vai lá, manda comentário, eu leio todos eles, é isso aí. Vamos embora pra cima, vamos falar de Botafogo. Um abraço.